Seja muito bem-vindo ao nosso canal. E o que mostramos nesse canal? Nós damos dica de como viajar com criança. A gente mostra hotéis, vamos mostrar restaurantes, mostrar preço, que é que vocês gostam muito de ver. Estações de metrô. Estações de metrô, museu, o que mais, filha, que a gente mostra aqui no canal? Monumentos, história. Monumentos, história, cultura, muita informação sobre turismo aqui na Europa, no redor do mundo, onde a gente for, a gente vai sempre compartilhando com você. E então, Vamos viajar? Saímos do aeroporto do Algarve, no sul de Portugal, direto para Bérgamo. De Bérgamo, alugamos um carro, fomos para Milão e de Milão agora estamos chegando em Gênova. Olá, eu sou Henrique Uchoa. Eu sou a Thaís Shoa. Isso aí. Nós vivemos no sul de Portugal, na região chamada Algarve. E é de lá que nós partimos para as nossas viagens pelo mundo afora, principalmente saindo ali pelo aeroporto de Faro. Você também pode ver como é fácil fazer turismo partindo de Portugal. Saímos hoje para Gênova, que é uma cidade... Gênova é uma cidade com um porto incrível. É belíssimo. Gênova, vocês vão acompanhar tudo com a gente, esse passeio aqui em Gênova. Tem uma história, por ser uma cidade marítima de domínio do Mediterrâneo, várias igrejas seculares. Nós temos aqui persoonalidades famosas para todo o mundo, como... Cristóvão Colombo, Muito que bem. era genovês. Que era genovês. E tem muita coisa para mostrar aqui, não é isso? Uhum. E começando esse vídeo aqui nessa praça maravilhosa de Ferrari, tem esse monumento que é o chafariz, todo em bronze, hoje está com a fonte desligada, já eu explico por quê. O prédio da antiga Bolsa de Valores de Gênova, nós temos ali o Teatro Felice de Carlo, nós temos aqui o Palácio do Cali, são vários prédios maravilhosos aqui nesse entorno que conta essa história de magnitude de Gênova, com a importância marítima que teve com o nosso digníssimo Cristóvão Colombo, nasceu aqui para descobrir as Américas e abrir um novo continente para o mundo. Vocês sabiam que o Cristóvão Colombo era genovês? Comenta aqui pra gente. Genovês. A gente, nas nossas pesquisas, para vocês, né? Que a gente pega essas informações. Não é isso? É e isso. olha, essa estrutura está montada aqui porque teve o Réveillon. Réveillon, hoje é dia 1º de janeiro. Vamos contar sobre contar essa o derrota? Réveillon. Foi uma derrota. O Réveillon, como a gente vai mostrar para vocês, compartilhar como é viagem com criança, então vamos contar a experiência nossa Exato. com criança, por causa desta garotinha. Ou nós não nos planejamos o suficiente para vir com criança para um Réveillon, não sabíamos que era tão difícil aqui. Foi um perrengue muito grande. Chegamos até aqui de uma forma fácil, né? Pegamos o metrô do hotel que nós estamos. É muito fácil, nem cobraram, o metrô tá gratuito. Agora, gente, intrafegável com criança. A criança ficou assustada. Muitos fogos, muitas bombas, né, Thay? Muito tumulto, muita gente, muito. Os fogos saindo do chão, não gostei disso. Já venha atento, preparado, porque é muito tumulto para você andar com criança aqui. Tá, eu acho que deve ter, lógico, sempre por todo lugar tem lugares que ficam ali reservados, que você pega uns pontos estratégicos, pagando diferente. Tem cruzeiros, nós vimos navios aqui lindíssimos, você fazendo um cruzeiro, que a nossa pretensão Sim. para frente é fazer o próximo Réveillon dentro de um cruzeiro, quem sabe, por aí afora. Agora, vir com criança andando aqui para o centro não foi uma boa experiência, tivemos que retornar... Assim que acabou a queima de fogos, nem chegamos. Nós não conseguimos chegar nessa praça, estava tudo fechado. Tudo fechado. Então, a experiência não é boa. Então, o Réveillon se planeja bem para ficar no local mais apropriado para criança. Não é Mas isso? é isso, vamos continuar o passeio. A gente só queria deixar essa informação para vocês que não podia deixar passar batido. Bem aqui na zona portuária, próximo aqui ao terminal dos navios de cruzeiro, o Museu do Mar. Agora no inverno tem o Parque Winter, então é o Parque de Inverno. Winter Park, então muito bem. O que quer dizer isso? Inverno, parque. Parque de inverno. Vai aproveitar. A Amy tá louca para andar no trem fantasma. Não. Então ali na montanha russa. Não. Então o que é que tu queres? Bate-bate. No bate-bate. Uma grande aventura, né? Então tem aí
para se divertir, para trazer as crianças aqui no inverno. Tem esse parque bem grande, por sinal. Apesar de meio-dia ainda, né? Meio-dia, hoje é feriado, dia 1º de janeiro, já está funcionando o parque. Imagina à noite como é que é isso aqui. Já tem criança aproveitando esse horário. Ainda aqui na zona portuária, nós vamos encontrar o Museu do Del Mare. O Museu Del Mare que conta a história, lógico, por Gênova ter uma forte vertente marítima, né? E daqui partiu, inclusive, vários italianos que foram para o Brasil, né? Talvez muitos brasileiros que têm a descendência italiana, os seus antepassados saíram daqui de Gênova, e Gênova teve essa importância pelo Mediterrâneo e pelo comércio, que eu vou falar mais adiante, mas aqui no museu você vai encontrar muito dessa história, com também imagens e passagens de Cristóvão Colombo, André Doria, os mapas mundos de várias épocas, né, como era concebido. Ninguém sabia que existia depois da Europa, depois da África. Então, tem várias partes interessantes para visitar. Hoje está fechado, dia 1º de janeiro, mas vale a pena a visita quando você vier a Gênova. Aqui nós temos essa réplica de um galeão, era para ser uma réplica de um galeão espanhol de 1680. Ele foi construído para fazer um dos filmes de Roman Polanski, Piratas, o nome do filme, salvo engano, de 1986. E após o fracasso do filme, tá aí ele agora como exposição, cobrando ingresso e tal. Aí ele agora, eu acho que talvez ele dá mais renda do que o filme daquela época, mas é muito bonito, viu? Muito bonito. Ao lado do Galeão, nós temos o Aquário de Gênova, que é o maior aquário da Itália. É considerado um dos maiores do mundo. Em 92, ele foi construído para comemorar os 500 anos de descoberta das Américas pelo Cristóvão Colombo, que é genovês. Essa construção aqui atrás é uma construção muito antiga, muito representativa. Era da data por volta de 1200 e final de alguma coisa dos anos 1200, do século XIII. Ela já foi várias coisas, mas algumas coisas importantes que ela teve, ela foi uma prisão. Uma prisão que teve uma pessoa ilustre, que foi Marco Polo. Você já contou para mim sobre Marco Polo. Quem foi Marco Polo? Marco Polo foi uma pessoa que ele escreveu, fazia aventuras. Aí ele escreveu num livro todas as suas aventuras, mas algumas delas nunca conseguiram saber se era verdade ou não. Então, Marco Polo esteve preso aqui numa dessas guerras entre Gênova com Veneza, né? Marco Polo veneziano, e ele ficou quase um ano aqui. E ele relatou para o seu companheiro de cela essas aventuras. E talvez não foi o primeiro europeu a chegar na China, mas um primeiro relato que tivemos de um europeu chegando na China. E ele também inspirou muitos outros navegadores, inclusive Cristóvão Colombo, porque com essas aventuras e essas idas pelo mundo afora, que como ele me falou, muitos não acreditavam ser verdade, mas as aventuras de Marco Polo inspiraram outros navegadores. Aqui na Praça de São Lourenço, Piazza de São Lourenço, nós temos a Catedral de Gênova, dedicada a São Lourenço. É uma construção que teve início lá pelo século V, mas passou por várias remodelações no ano de 1100, 1200 e por aí vai. Tem uma história bem particular, a maioria dessas igrejas, desses monumentos, que sempre algum arquiteto, algum artista deixa alguma coisa subliminar numa dessas obras que nós vamos tentar encontrar. E no final você vai saber o que é. Isso aqui, ainda bem que o artefato bélico inglês foi falho. Isso foi uma bomba lançada pelos ingleses na época da guerra e que não destruiu essa beleza que nós estamos vendo agora e que eu vou mostrar para vocês em mais detalhes. Ainda bem.
essa aqui, a Igreja de São Lourenço, eu queria ter mostrado para vocês ali o Museu do Tesouro, que tem coisas muito simbólicas para a Igreja Católica. Ali dentro estão as cinzas de São João Batista e também há um prato e que conta a história que foi o prato onde chegou a cabeça de São João Batista quando foi solicitado por Salomé. Olha, gente, é tudo muito, muito belo. Isso aqui tem mais de 1000 anos de história. Isso é coisa fantástica. A cultura, a arte sacra, a representação do cristianismo. Vale muito a pena vir aqui, viu? Andei pesquisando que pelo menos 4 papas saíram daqui de Gênova e muito provavelmente rezaram missa aqui nessa catedral maravilhosa que vocês estão vendo. É mais uma daquelas histórias onde dizem que o escultor queria homenagear um animal. Eu já vi em outras igrejas, só não me lembro em qual, também, que ele quis homenagear. E parece que seu cãozinho está aqui deitado, numa posição de que havia falecido. E para encontrar, o comandante afasta para a gente mostrar que não vai ser fácil você ver com tranquilidade, porque bem escondidinho aqui, na parte direita de quem está de frente para a igreja, para encontrar esse cãozinho. Você conseguiu ver o cãozinho? Não. Não? Olha que cãozinho deitado aqui, ó. Isso não parece um cão. Olha o rabinho dele, tá vendo? Nossa, é bem estranho de um cão. É bem estranho de um cão. Bem, como a gente está querendo dar uma demonstração de turismo, né? O que fazer nesses lugares, numa forma turística, mas é um turismo bem cultural, não é um turismo só de divertimento. Apesar de existir vários cruzeiros passam por Gênova, saem de Gênova, e também nós vimos um cruzeiro aqui nesse Réveillon. Aqui, o Palácio do Cali, ele foi sede já do Dodge. Ele lá em 1200 e alguma coisa, ele demonstrou a suntuosidade, o tempo áureo aí de Gênova com a Batalha de Pisa, onde ele conquistou e consolidou o seu poderio aqui no Mediterrâneo. Passados vários momentos, né, séculos e séculos e séculos, é chamado Palácio dos Séculos, vamos dizer assim, que Andréa Doria. Mas que Andréa Doria, que você está botando Andréa Doria nessa história, Henrique? É o seguinte, Andréa Doria foi um personagem aqui, né, Von Dodge, aqui de Gênova. Só que eu queria saber a relação dele com o Renato Russo. A música de Renato Russo, Andréa Doria, do segundo álbum do Legião Urbana, maravilhoso. Porque o Renato Russo também tem músicas italianas e eu achei que tivesse alguma ligação por isso. Não, mas o Renato Russo tirou mesmo o nome Andréa Doria, foi de um navio que naufragou e a ideia era somente Naufrágio, que seria o nome, parece-me, inicial da música, e passou a ser Andréa Doria. Hoje nós viemos numa piadineria. Tinha uma lá em Viseu que nós gostávamos bastante, né? Sim. Comer as piadinas. Muito gostoso. Bem, a sua tu nem sabe o que é, né? Nem sei. É carne de porco, um monte de coisa, mas tá aqui, ó. A gente sai pedindo. A sua, essa daqui. Ó, parmegiano, maionese, molho, alface. Deixa eu mandar. A minha, essa daqui. Mussarela. Tem salmão. Salmão, total. Ela disse que adorou. O valor, dando R$28,40, vamos com a bebida aqui pedida. Bem, faixa de 10 por cabeça é o que a gente tem encontrado, né? Tá bom, filho? Graças a Deus. Então, bom apetite. Aqui na Porta Soprana, uma das portas que protegia a cidade, vamos lá, algumas curiosidades sobre Gênova. Gênova é a mãe dos navegadores, também músicos. De Gênova, que tem o molho pesto, que é um molho com manjericão maravilhoso. Jeans também está acreditado a criação do jeans aqui para Gênova. E, por fim, a criação da loto, né? 5 números, escolher da loteria. Há relatos de que aqui seria a casa de Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo, para quem não sabe, que em 12 de outubro de 1492 chegou ali nas Antilhas, abrindo espaço para que o antigo continente descobrisse o novo continente, as Américas, impulsionando. Também dizem que Colombo chegou a passar por Portugal durante 9 anos
de 76 a 85, 1476 a 1485. Há alguma história de que ele chegou a oferecer essa navegação para o rei de Portugal e ele não aceitou e ele foi para a Espanha. O genovês, na Espanha, conseguiu descobrir as Américas. Chegando aqui no Mercado Central de Gênova, aí já na entrada é esse impacto aqui. Outro lado, Thay. Olha aquela pecinha de parmegiana ali. Nossa Senhora, que maravilha. Para quem gosta da gastronomia, quem gosta dessas coisas. Olha quanto de parmegiana eu teria em casa. Eu pensei que tivesse um vidro. Quase que eu toco nele, não quero tocar. Eu pensei que tinha um vidro. Também. Maravilha, gente. E o preço? 12 o quilo? Eu não gosto do cheiro de queijo. Não gosta? Mas gosta de comer? Vamos lá. Alguns. Os caracóis, Otávio. Caracóis. É mais caro que o quilo do queijo, viu? Coitado dos caracóis. Coitado. Eu não gosto de caracóis. Peixes. Oh, parece Parece que fica mostrando um bonito. Olha. Parece que fica mostrando a língua aqui, porque tem uma coisa aqui, ó. Camarões. Bem, bastante coisa. Comum, vamos passear pelo parque, tem uma parte de alimentação, tem essa parte de frutas, verduras, que eu adoro sentir esse cheiro de mercado. Eu gostaria muito que tivesse lá em Portimão um lugar para vender só essas massas assim, sem ser a massa rana, tá? Que você fica fazendo propaganda da massa rana. Isso parece uma matéria. Parece, a criança só conhece massa rana. Aí tá aí, ó. Olha que maravilha de produtos, raviolis, tortellini. Maravilhoso. As massas frescas, né? Massas frescas. Bacana, né? Aqui no centro do mercado, a gente entra, tem esse espaço com vários restaurantes. Eu gosto disso aqui, ó. Você vai escolher o vinho que você quer, já vai chegar, tem as taças. Já pega aqui na taça aí, 2 euros, 3,50 ou 6. Vai dependendo da quantidade, né? E dependendo também do vinho que você está querendo. O preço é diferente. Uma máquina dessa, vou botar em casa, né? Aí você vai bebendo e escolhendo qual vinho. Muito prático. Uma dessa em casa, ó. Quero lembrar para você que aí na descrição do vídeo nós temos um link para aluguel de carro, hotel, bilhetes para os passeios que você tem na cidade. Então isso aí já facilita, que está tudo concentrado ali. Você vai conseguir um bom desconto clicando nesses links. Temos os vídeos aí de Milão. Fizemos Bérgamo, Milão, agora de Gênova e próximo a nossa destino próxima parada é Turim. Então, vamos viajar?